Zacarias. Zacaria. Capítulo 12. A carga da palavra de Yahweh concernente a Israel, diz Yahweh, que estende os céus, e lança os fundamentos da terra, e formou o espírito de Adão dentro dele. Eis que, eu farei de Elshalaim um cálice de tremor para todos os povos em sua volta, quando eles estiverem em sítio, ambos, contra Yalda e contra Elshalaim. E naquele dia eu farei de Elshalaim uma pedra pesada para todas as nações. Todos que a carregarem, com ela serão despedaçadas, ficando aos pedaços, mesmo que todas as nações da terra se ajuntem contra ela. Naquele dia, eu ferirei cada cavalo de estupor, e a seu cavaleiro de confusão. E eu abrirei os meus olhos sobre a casa de Yalda. E eu ferirei a todos os cavalos das nações de cegueira. E os líderes de Yalda dirão em seu coração, os habitantes de Elshalaim são mais fortes do que nós somos em Yahweh dos exércitos seu Criador. Naquele dia eu tornarei os líderes de Yalda como uma panela de fogo entre a madeira, e como uma tocha ardente num feixe. E eles devorarão todos os povos em todo o redor, a mão direita e a mão esquerda. E Elshalaim será habitada outra vez em seu próprio lugar, assim sendo, em Elshalaim. Yahweh também salvará primeiro as tendas de Yalda, de forma que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Elshalaim não magnificará a si mesmos contra Yalda. Naquele dia Yahweh defenderá os habitantes de Elshalaim, e o que for fraco entre eles, naquele dia, será como Davi. A casa de Davi será como o Criador, como o mensageiro de Yahweh diante deles. E virá a se passar que naquele dia eu buscarei destruir todas as nações que vierem contra Elshalaim. E eu derramarei sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Elshalaim, o espírito do favor imerecido e de misericórdia. E eles olharão para mim, e para o Aleph, e Tav, primeiro, e último, a quem eles traspassaram. E lamentarão por causa dele, como alguém que lamenta por seu filho único. E eles ficarão sob amargura por causa dele. Como alguém que se acha sob amargura por causa da perda do seu primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Elshalaim, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, e as suas esposas à parte. A família da casa de Natã à parte, e as suas esposas à parte. A família da casa de Levi à parte, e as suas esposas à parte. A família de Shimei à parte, e as suas esposas à parte. Todas as tribos que restarem, cada família à parte, e as suas esposas à parte. Zacarias. Zacaria. Capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Elshalaim por causa do pecado e por causa da impureza. E virá a se passar que naquele dia, diz Yahweh dos exércitos. E eu eliminarei os nomes dos ídolos da terra, e eles nunca mais serão lembrados. E também, eu farei com que os profetas e o espírito imundo passem da terra. E virá a se passar que, quando alguém ainda profetizar, então seu pai e sua mãe que lhe geraram, lhe dirão, tu não viverás, porque tu falas mentiras no nome de Yahweh, e seu pai e sua mãe que lhe geraram, farão aos pedaços quando ele profetizar. E virá a se passar que naquele dia os profetas ficarão envergonhados, cada um da sua visão, quando ele profetizar. Nem mais se vestirão de casacos de pelos para enganarem. Mas cada um deles dirá, eu não sou profeta, eu sou um fazendeiro. Porque um Adão me ensinou a guardar o gado desde a minha mocidade. E outro dirá para ele, que feridas são estas em tuas mãos? Então, ele responderá, estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra meu pastor, e contra o varão que é meu companheiro. Diz o amado Yahweh dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. E eu volverei a minha mão para os pequeninos. E sucederá que em toda a terra de Israel, 2 partes nela serão eliminadas e morrerão. Mas a terça parte será deixada nela. E eu levarei a terça parte a passar pelo fogo, e eu a refinarei como se refina a prata, e prová-la-ei, assim como o ouro é provado. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei. Eu direi, este é meu povo, e cada um dentre eles dirá, Yahweh é o nome do meu Criador. Zacarias. Zacaria.
Capítulo 14. Eis que o meu dia vem, o dia de Ial, e os teus despojos serão divididos no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações contra Elxalaim para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres, violentadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, e o resto do povo não será eliminado da cidade. Então Ial sairá, e lutará contra aquelas nações, semelhante quando ele lutou no dia da batalha. E seus pés se porão naquele dia no Monte das Oliveiras, que está defronte de Elxalaim, para o lado oriental, e o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio em direção ao oriente e em direção ao ocidente, e haverá um muito grande vale, e metade do monte se moverá em direção ao norte, e metade dele em direção ao sul. E vós fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes alcançará Atzal, sim, vós fugireis, como vós fugistes do terremoto nos dias de Uziel, rei de Ialda, e Ial o Criador virá, e todos os santos com ele. E naquele dia, não haverá luz, será de trevas. Mas será um dia tão somente conhecido por Ial, sem dia, ou noite, mas acontecerá, que à tarde haverá luz. E há de ser naquele dia que águas vivas brotarão de Elxalaim, metade delas para o mar ocidental, no verão e no inverno seguir-se-á isto. E Ial será rei sobre toda a terra, naquele dia será Ial único, e seu nome único. Toda a terra será transformada em planície, desde Jeva-Rimon, ao sul de Elxalaim, e será erguida, e habitada em seus lugares, desde a porta de Benimim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Xanaeu até os lagares do rei. E os homens habitarão nela, e ali não haverá mais rumores de destruição, mas Elxalaim será seguramente habitada. E esta será a praga com que Ial infestará todas as nações que tiverem lutado contra Elxalaim. Sua carne se consumirá, estando eles posicionados sobre seus pés, e seus olhos serão consumidos em suas órbitas, e suas línguas decairão em suas bocas. E virá a se passar naquele dia, que uma grande confusão da parte de Ial sobrevirá entre eles, e eles segurarão cada um na mão do seu próximo, e sua mão se levantará contra a mão do seu próximo. E Ialda lutará em Elxalaim, e as riquezas de todas as nações em todo o redor serão juntadas, ouro, e prata, e vestes, em grande abundância. E então, haverá a praga do cavalo, da mula, do camelo, e do jumento, e todos os animais que estiverem em meio a estas tendas, serão como estas pragas. E virá a se passar que cada um que restar de todas as nações que vierem contra Elxalaim, subirão de ano em ano para adorar o rei Ial dos exércitos, e para observar e guardar Sucot, a festa dos tabernáculos. E ocorrerá que, aqueles que não subirem, dentre os de todas as tribos da terra, a Elxalaim para adorar o rei, Ial dos exércitos, sobre eles não virá a chuva. E se a família de Mitzraim não subir, e nem entrar, eles não terão chuva, esta será a praga, pela qual Ial ferirá as nações que não subirem para guardar Sucot, a festa dos tabernáculos. Este será o castigo de Mitzraim, e o castigo de todas as nações que não subirem para observar e guardar Sucot, a festa dos tabernáculos. Naquele dia haverá uma inscrição sobre os sinos dos cavalos, santo para Ial, e as panelas do templo de Ial serão como as tigelas diante do altar. Sim, todas as panelas em Elxalaim e em Ialda serão santos a Ial dos exércitos, e todos os que sacrificam virão, e tomá-las-ão, e cozerão nelas, e naquele dia não haverá mais mercadores no templo de Ial dos exércitos.